nosso módulo 3, né? Nós vimos até agora, primeiro, o conceito de renda, alguns princípios, a classificação do imposto de renda. Depois a gente viu alguns detalhes, assim, nada demais, né? Mas alguma coisinha sobre imposto de renda das pessoas jurídicas e das físicas. E agora nós vamos continuar com o imposto de renda das pessoas físicas. A gente viu aqueles princípios, né? Nós vamos agora, nesse módulo, a gente vai utilizar de novo o conceito daqueles princípios que nós vimos, né? Então, então a gente viu, né, que o rendimento da pessoa física, ele tem o rendimento tributável, o rendimento isento e o rendimento tributável exclusivamente na fonte. Esses são os que são informados na declaração, né? E vimos também os princípios, capacidade contributiva, vimos a universalidade, generalidade. Agora nós vamos ver se esses princípios se aplicam, né, efetivamente nosso sistema tributário. Então, a primeira questão, né, algumas questões. Primeira questão, a nossa tributação das pessoas físicas, ela é adequada ao princípio da capacidade contributiva? Existe previsão de alíquotas diferenciadas e progressivas? Ela é adequada aos demais princípios constitucionais da progressividade, generalidade e universalidade? Bom, a gente já viu que nós temos assim várias rendas que são isentas, né? Que a gente já falou sobre isso um pouco. Agora, vendo se esses princípios eles são aplicáveis na prática na pessoa física, a questão da progressividade. A gente tem uma progressividade, tá, que não é tão significativa, mas ela tem uma progressividade se a gente considerar apenas os rendimentos tributáveis, salários, por exemplo. Coloquei esse exemplo que é o seguinte, a gente tem, por exemplo, se duas pessoas recebem salário, tá, mesmo tipo de rendimento tributável, os dois vão para a tabela progressiva com aquele salário, então a gente vai acabar percebendo uma progressividade. Mas isso porque são dois rendimentos tributáveis, certo? E isso está certo, tem que ser assim, os rendimentos tributáveis, eles têm que ser comparados entre si. O problema é que a gente tem vários rendimentos que deveriam estar entre os tributáveis ou deveriam estar sujeitos à tabela progressiva e não estão. Né? É o caso de alguns rendimentos isentos que a gente vai ver, e é o caso também de alguns rendimentos de tributação exclusiva que acabam, na tributação exclusiva, pegando uma alíquota menor, né? Um valor menor do que a tabela progressiva, aquela que a gente viu, que vai de 0 até 27,5. Bom, então a gente tem a progressividade, mas com poucas faixas de tributação, um rendimento mínimo tributado, né? A faixa de isenção é muito baixa, então mais de 1.903 a pessoa já paga imposto de renda, cai naquilo que eu falei para vocês antes ali, que cada vez, não corrige a tabela, a pessoa vai tendo pequenos aumentos salariais, ela vai acabar pagando imposto de renda, uma pessoa às vezes que nunca pagou imposto de renda vai acabar pagando, né? A faixa máxima também atinge rendimentos muito baixos. Se a gente parar para pensar, uma pessoa que ganha ali 4.664, se não me engano, né? Já está nos 27,5%, é muito, muito pesado, né? Muita tributação para a renda. Ou seja, nós temos uma progressividade, mas só se considerarmos aqueles rendimentos tributáveis, e ainda assim não é uma progressividade muito justa. Ela poderia começar em valores mais altos, deveria começar em valores mais altos, e as alíquotas maiores também deveriam ser incidentes sobre valores mais altos de rendimentos. Não existe isonomia, portanto, no tratamento entre essas diversas formas de renda, o que leva o sistema a ser desigual. Foi o que eu falei, as rendas isentas, por exemplo, lucros distribuídos é isento, acaba que o lucro distribuído não é tributável. Uma pessoa pode receber 2.000 de salário por mês, vai tributar, uma pessoa que recebe 100.000 de lucros distribuídos não vai tributar nada de imposto de renda. O princípio da universalidade também não é aplicado. Por quê? Porque tem vários rendimentos que não entram na base. Pelo mesmo princípio que a gente, pelo mesmo argumento, né, que a gente usou antes, tem rendimentos que entram na base, tipo salário, aluguéis, e rendimentos que não entram na base, né, tipo lucros isentos, rendimentos recebidos de PJ. O princípio da generalidade também, por uma lógica, né, ele acaba não sendo aplicado, porque aquela pessoa
todos deveriam pagar, né? E tem pessoas que ganham mais e não pagam porque elas se beneficiam apenas de rendimentos isentos. Esse é um problema do rendimento isento de lucro, que ele é só do Brasil. A gente tem visto agora que tem muitos problemas, no mundo inteiro está se discutindo uma forma de tributar mais as pessoas que têm mais. E vejam bem assim, pessoal, não é assim Robin Hood, vai tirar de um para dar para o outro. A pessoa vai continuar tendo uma renda muito alta, só que ela tem que, pelo menos, tributar proporcionalmente mais do que aquela que tem uma renda mais baixa, né? Essa está sendo discutido no mundo inteiro, porque essa questão do lucro não ser tributado no Brasil, já vamos passar para esse artigo daqui a pouco, essa questão do lucro não ser tributado no Brasil, isso leva a uma desigualdade muito grande, e é só aqui que existe essa situação. Outros lugares no mundo, ele é tributado, mas também existem formas das pessoas burlarem, né, o imposto de renda. E isso tem vindo bem à tona agora com a questão da pandemia, que na época da pandemia começou agora a faltar dinheiro para a saúde, começou a ter muita gente abaixo da linha da pobreza em vários países, aí se trouxe de novo essa discussão. E agora se fala no imposto global mínimo, né? Semana passada, agora teve uma reunião, quando vocês verem esse vídeo vai ser mais tempo, né? Mas uma reunião do G7 que eles concordaram, né? Que tem que haver um imposto mínimo, cerca de 15%, provavelmente, entre as transações internacionais, que não são tributadas, e também essa tributação das pessoas que têm mais rendimentos. As pessoas mais ricas devem ser tributadas numa proporção maior do que são hoje. Isso, embora o Brasil seja campeão porque o Brasil não cobra nada, né, de lucro isento, mas outros países já estão discutindo isso. Inclusive, a França teve discussão nesse sentido, Estados Unidos teve até uma lista lá dos homens mais ricos, 400 pessoas entre os mais ricos, falando, né, pedindo, né, que seja mudada a tributação, porque sabe que não vai ter outra saída, que tu precisa de carrear valores aí, né, para que o Estado possa fazer frente às suas despesas. E isso, nessa época de pandemia, ficou bem escancarado. Bom, então, seguindo aqui, como a gente na linha que a gente vinha falando, que várias espécies de rendimentos são favorecidas com isenções. Existem também situações que levam a tratamento diferenciado, né, como a tributação dos juros sobre capital próprio e a pejotização. O juro sobre capital próprio é uma situação, não vai entrar em detalhe, mas é que a empresa pode pagar para aquelas pessoas que têm dinheiro aplicado nela um valor de juro com uma tributação favorecida. Pejotização a gente vai ver em seguida, né? Bom, na prática, então, o que a gente tem? Que a capacidade contributiva na tributação do imposto de renda, ela não é considerada. O Brasil, embora esteja na Constituição, que nós temos que seguir a capacidade contributiva gradualmente, né, aumentar a tributação gradualmente à medida que a pessoa pode pagar mais, mas isso na prática não acontece. Esse é o artigo, né, que fala, que eu já vinha falando para vocês, aí, que a distribuição de lucros, a Lei 9.245, artigo 10º, os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir de janeiro de 96, tá, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no país ou no exterior. Então, esse é o artigo, né, essa situação que só no Brasil existe, que não se tributa os lucros distribuídos na pessoa física. Eu coloquei aqui uma tabelinha, assim, só para exemplificar o tipo de distorção, né, um exemplo hipotético aqui, obviamente, mas só para exemplificar o tipo de distorção que acaba gerando esse nosso sistema de não tributar lucros, por exemplo, em alguns outros tipos de rendimentos. Vamos pegar, assim, 4 contribuintes, A, B, C e D. O primeiro teve de rendimento tributável 40 mil, o segundo 60, o outro 120 e o D 12 mil, isso no ano, certo? Aí cada um tem seus rendimentos isentos. Reparem que o D, ele distribuiu lucros, recebeu lucros, né? No caso de alguma pessoa jurídica, valor de 800 mil a gente colocou. Rendimentos de tributação exclusiva, via de regra, são aplicações financeiras. Também cada um teve um valor. Aqui eu fui sempre colocando o valor crescendo, né? Menos na primeira linha, porque o rendimento tributável, a pessoa aqui pode botar quando ela pode, aqui às vezes prolabore, o cara bota realmente isso, a gente vê na receita 1 mil por mês, o cara coloca lá de valor. Despesa com dependência, instrução, despesas médicas.
Aí a gente tem o total de deduções aqui que a pessoa pode utilizar no imposto de renda dela. Somando o que ela pode botar de dependentes, despesas com instrução e despesas médicas. Aí a gente fez também aqui uma tabela que as pessoas foram tendo mais despesas, à medida que ganham mais, foram tendo mais despesas, né? Aí a gente aplica o desconto simplificado, o total de deduções, como a gente viu, tem a declaração completa e a simplificada. Pela completa, a pessoa deduz dos seus rendimentos tributáveis o total de deduções cabíveis, né? Pelo desconto simplificado, ele aplicaria 20% sobre o valor do rendimento tributável, limitado a um valor que é 16.600. Até eu não atualizei esse valor, essa tabela, eu peguei uma tabela mais antiga que ainda estava com o valor do ano anterior. Mas, enfim, aí então o primeiro nosso aqui, contribuinte, ele teve um desconto simplificado de 8.000, pelas deduções seria 7.000. Ele vai pegar o maior, que é para diminuir o valor do imposto, então ele pega esse 8.000. 40 menos 8.000, que é o desconto simplificado, ficou com uma base de cálculo de 32.000. Se a gente leva esses 32.000 para aquela tabela que a gente viu, aquela tabela progressiva, ele vai acabar pagando no ano um imposto de 791,01. O segundo tinha 60.000 de rendimento tributável, desconto simplificado deu 12.000, por deduções daria 9.500, o 12.000 aqui, lembrando, é 60.000 vezes 20% de 60.000, né? Então ele também vai usar os 12.000, que para ele vale mais a pena a simplificada. Pelo simplificado dá mais valor do que somando as despesas dedutíveis. Então ele chegou numa base de cálculo de 48.000. Pagou, indo para a tabela progressiva, 3.500. O terceiro, que tinha ganhado 120.000, um bom salário aí de 10.000 por mês, total de deduções 17.000, pelo desconto simplificado daria menos que isso, então ele vai usar os 17, certo? 120 menos 17.500 deu 102.467, vai para a tabela progressiva, 18.264 de imposto devido. E o último, né, ele teve 800.000 de rendimentos isentos, que foi um lucro que ele recebeu, 12.000 ele colocou lá como rendimento tributável. Não importa que, mesmo que ele tenha tido mais despesa e tudo, né, no fim das contas, a base de cálculo dele é zero, tá? Porque ele vai pegar só o rendimento tributável, que é 12.000, e desses 12.000 ele vai descontar o desconto simplificado ou o total de deduções, aqui deu zero. O imposto devido dele vai ser zero, a alíquota efetiva vai ser zero. Então, vocês vejam que a alíquota efetiva, que é a última linha, né? O primeiro, o que a gente chama de alíquota efetiva? É o quanto ele pagou sobre o quanto ele teve de rendimento, quanto que foi, tirando todas as deduções, o quanto foi o efetivo que ele pagou de imposto de renda. Ele pagou 1,98% dos rendimentos dele de imposto de renda. O segundo, 5,94%. O terceiro, 15,22%. Vocês vejam aqui que vai ganhando mais de rendimento tributável, vamos supor que seja salário sempre, vai aumentando um pouco também. Aqui tem uma progressividade. Mas a ideia de progressividade vai por água abaixo quando a gente vê que tem rendimentos, tem pessoas que podem ter rendimentos que são isentos, né? Então, aqui ele ganhou muito mais do que os outros, mas pagou zero. Uma outra observação aqui a respeito de rendimento de tributação exclusiva, esses rendimentos aqui, eles são até, a gente poderia botar aí esse rendimento nessa conta aqui de baixo, mas ficaria, assim fica mais tranquilo de se enxergar, né? Esse rendimento de tributação exclusiva, ele também proporcionalmente, ele é menos, ele significa menos do que a tabela progressiva. Então, por exemplo, uma pessoa, aqui rendimento de tributação exclusiva entre as aplicações financeiras, via de regra 15%, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que consiga ter uma aplicação, teve uma herança, sei lá, tem uma aplicação de um valor que dê um rendimento de 10 mil reais para ele, por mês, numa aplicação financeira, em regra ele vai pagar 15% sobre essa aplicação financeira. Aquela pessoa que trabalha, que consegue um emprego, se esfola trabalhando, ganhando 10 mil por mês, os mesmos 10 mil, como é salário, cai na tabela progressiva. Então, as alíquotas para rendimentos financeiros, eles também são mais baixos que a tabela progressiva, certo? Então, vale mais a pena tu ganhar 10 mil por mês de um dinheiro aplicado, né? Vai te sobrar mais no fim do mês do que tu ganhar 10 mil por mês de salário. Tu vai ser tributado mais no salário do que num rendimento financeiro.
Outra questão a respeito da tributação na pessoa física também, que a gente vê muito no Brasil, é a questão da pejotização. A pejotização é quando a pessoa física cria uma pessoa jurídica, né, para ela. Isso aí, antigamente, as pessoas faziam, as empresas, via de regra, as empresas que contratavam as pessoas e faziam ela ser uma pessoa jurídica, mesmo quando tinha toda aquelas características de emprego, né, habitualidade, assiduidade. Então, a pessoa está vinculada a um emprego, mas o empregador pede que ele faça uma pessoa jurídica. Antigamente, quando se começou essa questão de pejotização, né? Pejotização vem de PJ, né? Vou me tornar uma PJ, pejotização. No princípio, então, a intenção era burlar a legislação trabalhista, porque o empregador, ele, ao invés de contratar uma pessoa física, ele contratava uma prestação de serviço de uma jurídica, não havia relação de emprego, então não tinha FGTS, não tinha uma série de verbas trabalhistas, certo? A previdência também é diferente. Mas isso também, claro, que dá reflexo na apuração dos tributos, porque essa pessoa que ela recebe aquele valor que deveria ser como uma pessoa física, como ela recebe como pessoa jurídica, ela acaba pagando menos imposto de renda, certo? Porque a jurídica paga menos que a física, imposto de renda, e também acaba não pagando a contribuição previdenciária. E aí a gente começa a ver assim como às vezes os problemas surgem, né? À medida que as pessoas falam muito assim, porque existe um déficit da Previdência, é discutível se existe ou não existe, mas ok, existe déficit da Previdência, e esse déficit as pessoas não sabem de onde vem, muitas vezes vem disso. Tem muita gente que acaba não recolhendo, né? Parte, pelo menos, né? Imagina assim, aquela pessoa, ela foi jurídica, em vez de ser uma física trabalhando numa empresa e tendo seus direitos previdenciários, ela é uma jurídica. Sendo uma jurídica, caberia a ela ter que ainda fazer a sua previdência à parte. Aí essa pessoa, no fim, não contribui, né? Não tem a parte patronal, né, de quem contrata. Aí é óbvio que vai chegar no fim, vai faltar dinheiro na Previdência, né? Então, a pejotização é uma situação também bem comum ainda é bem comum aqui no Brasil. E é diferente, por exemplo, do que nós vamos ver no próximo item, que a pejotização é alguém que não deveria ser pessoa jurídica, tá, pessoal? Mas ela, porque alguém pede ou exige isso, ela se torna uma pessoa jurídica. Nós temos uma outra situação, que essa aqui é uma injustiça tributária que a gente tem no Brasil também, que é um grupo de atividades, um grupo de pessoas que elas podem opcionalmente ser pessoas jurídicas, certo? Então, o artigo 129 da Lei 11.196. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados, ser sujeita tão somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas. O que significa isso? Esse grupo de pessoas aqui, prestação de serviços intelectuais, artística, cultural, eles vão ser pessoa jurídica, ele pode ser pessoa jurídica. Então, pensa assim num artista, ou num atleta, num apresentador de TV, sei lá, a pessoa que está nesse meio artístico ou cultural. Ele tem a opção de ser um prestador de serviço pessoa jurídica. Então, isso é uma tipo da coisa que é plantado, né? Na legislação, alguém cria essa situação, né, que é totalmente absurda, né? Não tem sentido a pessoa, e até eles colocam aqui, ó, em caráter personalíssimo ou não, porque quando começou a se falar nisso, de certas pessoas não pagarem, uma das teses assim que tinha na Receita era que quando era alguma atividade que era personalíssima, era da pessoa física. Não posso substituir. Eu não posso substituir o artista tal pelo artista X pelo artista Y. O jogador de futebol, por exemplo, ele também acaba entrando aqui, eles fazem contratos de imagem com pessoa jurídica e tudo. Eu não vou contratar o fulano no lugar do Beltrano. São diferentes, é personalíssimo, cada um tem a sua qualidade, cada um tem a sua característica, né? E cada um vai ganhar o seu salário lá. Então, isso aqui é uma coisa que é uma injustiça, né? Porque não tem. Por que alguns podem? Alguns podem chegar lá e dizer, eu sou pessoa jurídica, então eu vou tributar, eu sou pessoa física, mas eu vou tributar como pessoa jurídica, que paga menos. Para outras pessoas não existe, para trabalhadores em geral não existe essa possibilidade, né? Tu é pessoa física e pronto. Então, diferente daquela pejotização,
quando a pessoa deveria ser pessoa física e acaba por uma distorção sendo pessoa jurídica, aquilo é uma situação que está errada. Essa aqui nem errada está. A pessoa realmente pode ser pessoa jurídica, tributar como pessoa jurídica, no caso, né? E pronto. Então, também é uma benesse aqui, é uma tremenda de uma vantagem, né? Esses valores aqui, esses números, eu peguei o estudo Grandes Números da Receita, ano calendário 2019. Esse estudo, no fim desses slides, eu vou passar 2 links para vocês nos estudos da Receita que são interessantes, que saem de tempos em tempos, né? Esse aqui é do ano calendário 2019, aquela declaração que foi entregue em 2020. Até assim, para conhecimento, que a gente fala sempre do ano, né? Quando alguém fala o exercício é quando a gente entrega a declaração. O ano calendário é aquele ano a que se refere os dados, né, os rendimentos que tu tivesse. Então, por exemplo, exercício 2020, que se entrega ali em abril de 2020, se entrega o ano calendário 2019. Então, no ano calendário 2019, que é o último dado que a gente tem, foram entregues 30.498.000 declarações de imposto de renda. Agora de 2021, base, ano calendário, né, 2020, que fechou em maio, deu 34, isso não tem ainda em estudo, mas a gente sabe lá que deu 34 milhões e alguma coisa. Então, aquilo que a gente falou também, que como não corrigem a tabela do imposto de renda, cada vez tem mais gente sendo obrigada a entregar, né? Bom, o que eu coloquei aqui? Desse estudo da Receita, tá, pessoal? De imposto de renda de pessoa física, aqui foram discriminados os valores que foram declarados na massa de dados, né, de todo o Brasil, o quanto foi declarado de rendimentos tributáveis, de rendimentos isentos não tributáveis e rendimentos de tributação exclusiva no Brasil inteiro, tá? Então, rendimentos tributáveis, aqui está em bilhões, tá? Então, 1 trilhão 913 bilhões de rendimentos tributáveis foram declarados, somando todas as declarações do Brasil de pessoa física. 1.038 de rendimentos isentos, 379 bi de tributação exclusiva, que corresponde, então, rendimento tributável 57,43, isentos 31,19 e tributação exclusiva 11,38. Aqui a gente vê também que é muito significativo esse valor isento, né? 31% de todos os rendimentos que foram auferidos em 2019 no Brasil são isentos. Esse número aqui, 31, deveria ser bem menor e este aqui deveria ser maior se a gente quisesse ter um sistema tributário mais justo. Bom, desses dados que nós vimos aqui, algumas conclusões que a gente pode ver, né? Então, no ano de 2019, o isento aqui, 1.038, desse 1.038, 359,15 bilhões se refere a lucros de dividendos distribuídos, que é aquele que nós vimos que são isentos, né? Depois tem rendimentos de sócios ou titulares de microempresa e EPP, são 120 bilhões. Transferências patrimoniais, né, doações e heranças, 127 bilhões. Essas transferências patrimoniais, elas não pagam imposto de renda, mas elas têm, a gente viu lá atrás que é o imposto sobre as propriedades, né? Eles têm aqui um imposto estadual, que é o ITCD, que cobra, né, sobre essas transferências patrimoniais, mas imposto de renda não paga nada. Então, para dar uma ideia para vocês, existia, ou existe, eu não sei se já não tiraram esse projeto, mas tinha um projeto de lei no Senado, lá em 2015, que previa a gente cobrar 15% sobre os lucros de dividendos. Lembrando para vocês, lucros de dividendos não paga nada, é isento. Só no Brasil. No Brasil e na Eslovênia, ou Eslováquia. Tem outro país também só um outro país que tem essa situação. Então, um imposto de renda de 15%. Se a gente tivesse esse projeto de lei, se tivesse passado, aplicando esse valor de 15% sobre o que foi distribuído de lucro de dividendo, a gente teria uma arrecadação extra de 53 bilhões em 2019. Isso se fosse 15%. Se esses lucros de dividendos caíssem na tabela progressiva, certo? A gente teria algo entre 90 a 95 bilhões a mais por ano. E a gente vê que todo ano falam, vamos fazer uma CPMF, um novo tributo, para arrecadar 30, 40 bilhões. Isso aí se resolveria, né? Se fizessem uma tributação dos lucros e dividendos.
E, como eu falei para vocês, isso está sendo discutido no mundo inteiro, que embora no Brasil seja mais grave essa situação, em outros países também as pessoas que têm mais renda conseguem também driblar o sistema deles, né? Não tanto quanto aqui, mas conseguem. Então tem essa situação que eu já falei para vocês, que países da Europa, nos Estados Unidos, têm essa vontade, né, de se tributar mais os mais ricos. Então a isonomia de tratamento, né, entre as rendas deveria acontecer, né, seria fundamental para que a gente tivesse uma progressividade. Encerrando esse módulo agora, esse aqui é um estudo mais antigo, mas eu não encontrei nenhum mais novo, tá? Mas esses números não mudaram muito de lá para cá, tá? Esse aqui é um estudo feito sobre a distribuição de renda no Brasil entre 2006 a 2012. No ano de 2012, então, já está um pouco antigo, mas isso não mudou muito também, né? O 0,1% mais rico do Brasil corresponde a 11% do PIB. O 1% mais rico fica com 25% do PIB. E o 5% mais rico é 44% do PIB. Ou seja, o resto do PIB aqui, os 5% ficam com 44%, certo? Então, 95% ficam com 56% do PIB, tá? Quais são as faixas aqui? O 0,1% é quem ganha mais de 871.700 no ano, o 1% mais rico é quem ganha mais de 203 mil por ano, e o 5% mais rico é os 57.600 por ano. Bom, encerrado esse módulo, então, né, para a gente ver assim, a quantidade de distorções que a gente tem, principalmente por não tributar todas as rendas, né? Agora nós vamos, então, para o nosso próximo módulo, o último módulo, eu vou apresentar alguns comparativos, tá? Tanto do Brasil com ele mesmo, olhando como é a história do imposto de renda, e também com outros países. Certo, pessoal? Até lá.